Salve, salve pessoal, tudo no suave com vocês. Tomara que sim, mas bolsonarismo tá não, papai. Oxi, TSE tá botando até a galera da Jovem Pan pra pagar multa de 30 mil. E parece que eles tá sem ganhar dinheiro ainda, se desmonetizado. Só prejuízo, mano, esse bagulho de bolsonarismo. A conta chega, a conta chega. E rapaziada, eu trouxe nesse vídeo aqui as ideias lá do advogado Ibrahim Pá, que tava defendendo as ideias, tá ligado? Não de condenar a galera da Jovem Pan por tá mentindo lá e pá durante a eleição. E também trouxe aqui nesse vídeo o voto do Xandão. E o resultado, tá ligado não, papai? Bagulho doido. E no final desse vídeo, eu vou deixar pra vocês clicar em cima a doideira que aconteceu nesse julgamento, que foi Cássio Nunes, mesmo. Fiquei viajando naquele bicho. Ele disse que não era nem pra ele estar julgando a ideia, e na hora de julgar, meu velho, ele condenou e ainda meteu uma multa de 30 mil. Mó viagem, mano. Vou deixar na tela final desse vídeo aqui. Já tô falando demais, né? Bora assistir logo o vídeo. É fogo no gado, papai. Como brevemente adiantado, trata-se de um recurso em representação eleitoral proposta aqui pela Coligação Brasil da Esperança, em detrimento da decisão monocrática de lavra do então ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que julgou improcedente essa representação eleitoral. Essa ação ela foi ajuizada pela coligação, portanto, em detrimento da Jovem Pan e também de uma de suas jornalistas, em razão de uma fala proferida no programa Linha de Frente dessa emissora de rádio. Bom, basicamente, então, estamos tratando aqui de um programa em que se tratava, ou melhor, o vídeo impugnado, ele estava repercutindo algumas decisões deste Tribunal Superior Eleitoral. E iniciava primeiro tratando sobre a decisão proferida por essa corte que proibia o então candidato, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, de realizar lives nas dependências dos palácios, tanto do Palácio da Alvorada quanto do Palácio do Planalto, e também repercutia uma decisão, também proferida em representação eleitoral, em que se obstava ou que se impedia a divulgação de determinada propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro, que trazia a então primeira-dama Michele Bolsonaro com tempo de participação superior a 25% do programa eleitoral. Então, eles estavam repercutindo, jornalistas, a bancada eram formada por 5 jornalistas, repercutiam esta mensagem quando então se adentra ao mérito acerca da então esposa do candidato, hoje nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva. E, basicamente, a decisão do eminente ministro Paulo de Tarso foi no sentido de tratar que a representação trazida a esse Tribunal Superior Eleitoral não impugnava fala que ofendesse ou atacasse o então candidato à coligação, aos partidos, de tal forma que não seria competência da Justiça Eleitoral analisar esse caso. E foi interposto o recurso eleitoral, no qual adentramos agora, rapidamente, ao que tratamos aqui de preliminares, que seria, então, tanto essa questão da competência da Justiça Eleitoral, quanto também a questão da legitimidade da Coligação Brasil da Esperança. Essa preliminar é suscitada nas contrarrazões ao recurso apresentado pelos, então, recorridos. E, basicamente, o que importa aqui trazer é o contexto que estava tendo, aquele programa da Jovem Pan estava tendo as falas anteriores aos jornalistas que culminaram na fala impugnada. Faço aqui um breve recorte. O vídeo impugnado, no seu início, tem o seguinte trecho. O apresentador faz uma pergunta. A esposa faz parte da campanha? E se faz, por que uma sim, outra não? Neste caso, repercutindo aquela decisão que proibia a veiculação da imagem de Michele Bolsonaro em tempo superior a 25%, dizendo que Janja, esse Tribunal Superior Eleitoral, autorizaria, ao menos implicitamente, a veiculação de Janja, da imagem de Janja, acima dos limites permitidos. Em que um dos participantes responde: primeiro que esposa faz totalmente parte da campanha, porque ela não é só a primeira-dama, mas, no caso de Lula, principalmente, ela é parte de sabedoria dentro do casal. Quem é casado com uma esposa sabe do que estou falando. Homem com mulher. Homem com homem não tem esposa, só para vocês saberem.
Então, quem é casado com uma mulher sabe do que estou falando. Agora, a mulher se identifica muito com outra mulher. Aquele papinho mulher não vota em mulher é besteira. Mulher não escolhe se homem ou mulher para votar. Mulher escolhe o princípio e os valores que ela carrega. Agora, se mulher virar hominho, vestir terninho, quer mudar os valores durante a eleição, não vai receber voto mesmo. E volto aqui tratando sobre. Mas a primeira-dama é muito importante numa eleição como essa, principalmente, quando Bolsonaro está com dificuldades de entrar dentro do público feminino. E ela tem um carisma, uma empatia gigantesca, como todo mundo. A Michelle todo mundo gosta. Então, proibir ela de fazer campanha é um ato antidemocrático totalmente. Aí sim, estamos falando de boicotar a democracia. Logo em seguida, então, vem a fala impugnada, que é a seguinte: enquanto vocês têm ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável, representando a direita, os valores, a bondade, a beleza, que estão relativizadas sim quando você vê a Janja fazendo a farofa que ela vai, porque ela faz farofa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali Daniela Mercury, Martelli, um monte de artista maconhista, ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil e por dinheiro fácil também. Todos abraçando a Janja, porque é esse tipo de valor que ela demonstra, muito ao contrário da Michelle. Então, basicamente, o programa já coloca numa moldura fática que demonstra que estavam tratando sim das eleições. Quando a coligação traz essa representação ao Tribunal Superior Eleitoral, não está fazendo uma defesa da honra de Janja, está sim defendendo a própria coligação. Evidentemente, como o próprio programa traz, ao se falar de Janja e Michelle Bolsonaro naquele momento, estava se tratando também das eleições. E é certo que a repercussão na imprensa, a repercussão social que essa fala teve, também demonstra que estávamos ali tratando, sim, de um contexto eleitoral. Evidentemente que a senhora Janja da Silva, se tiver o interesse de buscar a reparação de dano moral na esfera civil, tem a legitimidade e vai buscar o foro competente. Mas aqui, sim, estamos falando de uma questão eleitoral. Então, a competência é desse Tribunal Superior Eleitoral e a coligação Brasil da Esperança é, sim, legítima. Porque quando a legislação traz a impossibilidade ou a proibição de se atacar a honra, se atacar o objeto da coligação, é demais imaginar que esse ataque ou essa ofensa teria que vir acompanhado do nome da coligação. A coligação, no final das contas, é feita por partidos, os partidos são feitos por pessoas, por apoiadores, então, ao você ofender qualquer um destes, automaticamente você também está ofendendo a coligação. Por essa razão, então, entende-se legítima coligação, competente esse Tribunal Superior Eleitoral. O mérito, excelência, já foi brevemente aqui adiantado na leitura das falas, principalmente na fala impugnada. Só é importante aqui destacar que foi imputado à senhora Janja Lula da Silva o uso de substância ilícita, o fato de fumar maconha. É interessante tratar aqui do dia de hoje, em razão do julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal, que essa matéria foi muito tratada e o Supremo, por diversas vezes, reafirmou que quando tratamos sobre o uso de substâncias ilícitas, estamos falando de algo que faz mal, de algo que é nocivo, de algo que não é saudável e que não deve ser incentivado de forma alguma. E quando se então pega, mesmo essa compreensão do Supremo Tribunal Federal e traz na tentativa da jornalista aqui representada de atribuir à Janja o uso dessa substância, é evidente, a nosso ver, que estamos sim tratando de uma violação à honra e, nesse caso, estamos sim prejudicando, por consequência, por paralelismo, a própria coligação representante. Sabemos, excelência, como o debate de 2022 foi duro, foi franco, foi aberto, todos os temas sensíveis socialmente foram levados ao escrutínio público, as drogas, obviamente, também foram um desses pontos. E não podemos, excelência, apenas para concluir, tirar este processo de todo o contexto, ou de talvez de todo o processo eleitoral judicial que foi travado nesta Corte em 2022. Estamos falando aqui de uma representação contra uma emissora de rádio, televisão, de certa forma, que por diversas vezes foi trazida a esse Tribunal Superior Eleitoral por desafiar e por extrapolar os limites da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. Liberdades essas são caras ao Estado Democrático de Direito, devem ser privilegiadas, devem ser protegidas, mas, acima de tudo, devem ser utilizadas com muita responsabilidade.
E neste ponto, excelência, a compreensão da coligação Brasil da Esperança é que essa responsabilidade não foi observada, se extrapolou os limites legais e, com isso, sim, deve haver uma responsabilização eleitoral em razão das falas impugnadas. Por essa razão, eminente ministro presidente, a coligação Brasil da Esperança pede pelo provimento do recurso eleitoral apresentado. Muito obrigado. Esse caso é extremamente importante e interessante, principalmente para já fixar posicionamento para as eleições de 2024 e para as próximas eleições. Aqui o fato concreto, eu que sou paulista e paulistano, é de uma tristeza muito grande, que foi a degradação total, num determinado momento, de uma das grandes e tradicionais rádios do estado de São Paulo, que foi a Jovem Pan, que num determinado momento, e aqui é exatamente um desses momentos, contratou influencers para fingirem que eram jornalistas. E essas influencers, e uma delas é a pessoa que proferiu as palavras, ela dia e noite praticava discurso de ódio, dia e noite discurso ofensivo contra os outros candidatos, contra a justiça eleitoral, numa clara campanha subreptícia. E aqui, pedindo todas as vezes ao eminente relator, ao ministro Cássio, ao ministro Raul, à ministra Isabel Galotti, aqui, a minha percepção, não resta nenhuma dúvida que era uma campanha negativa descarada. Descarada porque, ao ofender a mulher do candidato, ou do então candidato e hoje presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao ofender a hoje primeira-dama Janja, a ofensa realizada partia da ideia de uma pauta de costumes e de um discurso de ódio em relação a determinadas opções de um lado político em relação à pauta de costumes, exatamente para colocar no programa de rádio, colocar a preferência dessa rádio, dessa comentarista, sobre um candidato que adotava uma pauta, uma posição em relação à pauta de costumes. É muito claro isso. São duas pautas aqui discutidas. A questão das drogas, nem falou que a atual primeira-dama era maconheira, falou maconhista, né? Maconhenta e maconhista, termos que criou também, porque era muito genial essa influência. Então, tratava uma pauta de costumes, a questão da liberação ou não das drogas, e a outra, a questão da orientação de gênero. Há um trecho em que fala, enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, tal, você tem uma mulher impecável representando a direita. As duas pautas de costume, duas pautas que eram levantadas nas eleições, marcando exatamente aqui uma crítica a um determinado lado político e o seu apoio a outro lado político. E ainda continuou, utilizam drogas, tem o apoio de maconhistas e de pessoas perdidas na vida. Discurso de ódio, discurso preconceituoso, e um discurso de ódio, discurso preconceituoso, visando apoiar um dos candidatos. Para não ser assintosa, no sentido de citar o candidato, citou e fez a comparação em relação à então primeira-dama e à possível primeira-dama. Mas, num determinado momento, como citado pelo ministro Floriano, colocou o nome do candidato Lula no programa. Esse evento do Lula que teve, você vê ali, Daniela Mercury,
Martelli, um monte de artista maconhista ali que não sabe para onde vai, de onde vem, com uma ânsia enorme por brilho fácil, blá, 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 blá. Então, aqui era uma crítica a duas posições que um determinado campo político, naquela eleição, adotava. Ou seja, a questão das drogas, da maconha, da descriminalização, e a questão da não discriminação de gênero. Eu não vejo como afastar isso do campo eleitoral. Entendo a preocupação do eminente ministro Cássio, do ministro Raul, da ministra Isabel. Não me parece que qualquer ofensa à mulher de um candidato tenha que ser tratado pela Justiça Eleitoral. Obviamente, nós não devemos estender a competência da Justiça Eleitoral automaticamente para qualquer ofensa à mulher de todos os candidatos. Imagine, né? Todos os candidatos a prefeito, todos os candidatos a vereadores. Mas se houver essa conexão direta com as eleições, com pautas defendidas por candidatos e, consequentemente, um discurso discriminatório, um discurso de ódio, direcionando ou tentando direcionar o eleitor, a eleitora para um outro candidato, aí me parece realmente que a competência é da Justiça Eleitoral. Então, pedindo novamente vênias ao relator, ao ministro Raul, ao ministro Isabel, eu acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Floriano. Então, o tribunal, por maioria, preliminarmente fixou a competência da Justiça Eleitoral para a análise da matéria, nos termos do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, vencidos o relator e o ministro Raul Araújo. No mérito, por maioria, deu provimento ao recurso e julgou procedente a representação para condenar as representadas ao pagamento individual de multa no valor de R$30 mil para cada um dos representados, nos termos do voto do relator. Vencido parcialmente o ministro Raul Araújo, que fixava a multa no valor de R$10 mil, e vencida a ministra Isabel Galotti, que negava provimento ao recurso. 30 conto, papai. Velho, isso que dá, ficar fazendo essas fuleiragens, ficar fazendo bolsonarice e perder a eleição, dá nisso aí, ó. E na moral, eu acho que viagem nesse bagulho aí foi Cássio Nunes, meu irmão. Cássio Nunes foi muita viagem mesmo. Ele falou que achava que não era nem pra estar julgando. E na hora de botar pra julgar, ele condenou o bagulho e botou a multa de 30 mil. Foi ideia dele também. Tá no voto dele. Ele disse que não era pra ele votar não, mas já tinha que votar. Vou encerrar o vídeo por aqui já, tá ligado? Peço que se não for inscrito, se inscreve aí no canal, na humildade, por favor. Fortalece nós. Deixa um comentário aí pra ajudar no engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Não, ou pode comentar aí, viva a Operação Lava Jato, Xandão neles. Se acha que 30 mil foi pouco, se foi muito, deixa aí nos comentários também, tá ligado? Até a próxima, rapaziada. É sem anistia e fogo no gado, papai. Que venha muito churrasco pra nós. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!